Você vem comigo? Tema de hoje: eu tenho um pai que me ouve. Eu vou convidar você a falar juntamente comigo isso. Vamos lá? Eu tenho um pai que me ouve. Eu quero, amém, amém. É uma declaração de fé. Nosso Pai Celestial nos ouve. Lucas capítulo 11, se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Lucas, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Vamos ver esse ensinamento de Jesus, falando não somente da oração, mas da honra e da bondade do nosso Deus para conosco. Eu leio com vocês, através da Nova Versão Internacional, o texto Lucas 11, do versículo 1 ao 13. Pode me acompanhar nas telas, se assim o quiser. Diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, imaginem que ele responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém. Jesus estava orando. Confesso aos irmãos que eu tenho essa curiosidade. O que será que ele orava? Como eram as orações de Jesus? Nós lemos nas Escrituras Sagradas, no livro de Filipenses, que ele esvaziou-se de si mesmo. Não é que Jesus deixou de ser Deus e veio aqui como homem. Jesus, ele na verdade deixou a sua glória. Ele continuou sendo Deus, mas não agiu como Deus na terra. Agiu como homem, 100%. E ele agindo como homem, ele precisava orar, assim como eu e você. E Jesus orava em todas as ocasiões, e você nota nas Escrituras Sagradas, momentos diferentes de Jesus trazendo esses pontos em oração.
Há momentos de angústia. Jesus passou por angústia. Ele sabe quando você passa. Está escrito isso lá quando ele estava no Getsêmani. Ele fala: minha alma está angustiada até a morte. E Jesus ali também levou isso em oração. Ele orou também em momentos em que era necessário um milagre. Ele manda remover a pedra de um homem que tampava o túmulo de um homem que já estava morto por 4 dias. E naquele momento ele ora, dizendo assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Da mesma maneira que Jesus orou isso. E por que ele falou isso em voz alta? Para você aprender que você também é filho e que Ele também sempre te ouve. Mais adiante, você tem também outros momentos. Por exemplo, é interessante que Jesus orou em momentos também de, eu diria, vou colocar aqui bem entre aspas essa expressão, porque é uma expressão mais dos nossos dias, mas para você entender melhor eu vou usá-la. Em momentos de grande sucesso. Ou seja, o ministério estava despontando, crescendo, multidões o seguindo, mal tinha tempo para descansar, e Jesus se retirava para lugares solitários para orar. E interessante, lugares solitários. Ele queria ficar sozinho em oração, falando com o Pai. Interessante, em momentos de grande sucesso. Por que eu digo isso? Porque muitos de nós, em momentos de grande sucesso da vida da gente, não oramos mais. Parece que a gente só ora quando tem problema, como se Deus fosse um grande garçom, que a gente só chega para Ele quando tem pedido. Mas Jesus orava também nesses momentos assim. Há outro momento em que Jesus também, tanta gente atrás dele, e ele sai de madrugada, de fininho, sem que ninguém note, ao ponto dos discípulos saírem procurando, e quando o encontram, dizem para ele assim: todos te procuram. E eles falam, como se ele dissesse: e daí? Esse era o meu momento com meu Pai. Ele precisava desse tempo de oração. Os discípulos notaram que a oração era algo importante no ministério de Jesus. Por várias vezes ele fez isso. E então um dos discípulos, vendo Jesus ali orando, chegou para ele e falou: Senhor, nos ensine a orar. João Batista ensinou aos seus discípulos. Havia um costume na época dos grandes mestres ensinarem como se fossem uma oração poderosa, algo assim, entende? Uma oração com palavras quase que mágicas, falando de mistérios. E quando eles pedem para Jesus ensinar, eles estavam talvez aguardando que Jesus fosse ensinar algum grande segredo. E a oração dele é aquela oração simples que você conhece, a versão em Mateus, que é aquela que nós chamamos de Pai Nosso. Aqui é a versão em Lucas. Muito simples. De maneira muito simples, Jesus ensina para a gente chegar ao Pai e fazer os pedidos que a gente precisa. E dentre os pedidos eu quero destacar um, porque ele tem tudo a ver com o restante do ensinamento de Jesus. Ele fala: a cada dia, nos dê o pãozinho para a gente comer. Nos dê o pão cotidiano. O pão era um alimento, eu diria talvez o mais simples e mais barato que pudesse ter. Aquela região era riquíssima em trigo, qualquer lugar você poderia plantar trigo naquela região. Todo mundo lá tinha a sua própria plantação, qualquer vilarejo tinha a plantação do vilarejo. E eles ali recolhiam, faziam a massa, o pão, e o pão era uma coisa muito simples, mas importantíssima na alimentação daquele povo do Oriente Médio, principalmente nessa época de Jesus. Fazia parte da comida deles. E Jesus, em cima disso, começa a mostrar algumas coisas. Aqui nós já aprendemos que por mais simples que seja um pedido, ele deve ser feito. Que há determinadas coisas na vida da gente em que a gente pensa assim: eu não quero incomodar a Deus com isso, afinal de contas, Ele tem todo um universo para cuidar, Ele vai se preocupar com isto aqui que eu estou passando. Diversas vezes Jesus mostrou que coisas pequenas na vida da gente são de grande valor. Por exemplo, há uma parábola que ele conta de uma mulher que perdeu uma moedinha, uma dracma, uma moeda que quase que ela não tem valor, o valor dela é mais simbólico. Só que para aquela mulher, ela tinha valor. Ela não tinha valor monetário.
O valor dela era simbólico. Quando a filha se casava, e a filha era comprada do pai, porque ela era propriedade do pai, era dado um dote para o pai, aquele pai fazia um colar com moedas que foram usadas para o dote daquela menina, e fazia um colar e dava para ela uma espécie de lembrança da família quanto ao casamento, da aliança que ela fez e da relação para com a sua família. Ela perdeu uma daquelas moedinhas. Um colar com um buraco aqui no meio não é a mesma coisa. Para ela era muito importante, disse que ela varreu a casa inteira tentando encontrar aquela moedinha. Quando encontrou, reuniu as amigas e contou para elas como uma grande coisa. E Jesus fala disso como algo importante, mostrando que Deus valoriza cada coisa importante da nossa vida. Ele chega a dizer que algumas vezes nós temos assuntos para tratar com Deus que são segredos do nosso coração. Aqueles assuntos que eu não posso orar na frente de ninguém, porque não dá, porque não faz parte daquilo que eu quero que os outros saibam sobre mim. E então Jesus fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala, interessante, com teu pai que te vê em secreto. E o pai que te vê em secreto te recompensará, inclusive a ideia é, te recompensará abertamente. Enquanto você está falando com ele em segredo, Deus pega e responde de modo público aquilo para você. Mostrando que muitas vezes precisamos fazer esse teste do quarto fechado. Que há determinadas coisas que nós oramos que só nós sabemos entre nós e Deus. E quando vem a resposta de oração, a gente percebe, ele estava lá me ouvindo naquele momento. Isso é maravilhoso de saber. Os discípulos, sabendo que Jesus tinha isso sobre oração, pedem para ele, ele ensina a lhe pedir algumas coisas e mostra, por exemplo, pedir o pão cotidiano. E aí ele conta uma parábola que eu vou ter que abrir aqui e explicar um lado cultural para que a gente entenda a força dessa parábola, porque dentro da nossa cultura ela não faz tanto sentido. Quando Jesus conta esta parábola, ele contou de uma maneira em que gerava uma espécie de indignação em quem ouvia, dizendo, não é possível um negócio desse. É como se Jesus dissesse, você imagina um homem que recebeu um visitante, vai lá chamar o vizinho pedindo pão, e o vizinho diz que não pode atender porque os filhos estão dormindo? Isso para eles era um absurdo. A gente não entende isso, porque a nossa cultura é uma cultura individualista. A cultura deles era uma cultura coletiva. Na mente daquele povo, quando se recebia um visitante, não é você que está recebendo o visitante, é toda a comunidade. Aqueles vilarejos, já que todo mundo conhecia todo mundo, e muitas vezes eram quase todos parentes ali, formavam-se esses pequenos vilarejos, e tudo ali era comunitário. Portanto, receber alguém é uma marca, aliás, até hoje, em cidades pequenas do interior do Líbano, em cidades pequenas do interior da Síria, você, se passar por lá alguma vez, vai notar que aquele povo recepciona muito bem. Para eles, cada detalhe da recepção é importante, porque para eles, você estando ali, está honrando o vilarejo deles. Eu vi isso no interior da África. Certa vez eu fui numa região bem distante, bem quase que tribal ali de Moçambique, e quando eu cheguei num determinado lugar, um homem me viu, ele saiu da casa dele, pegou uma cadeira e veio trazer uma cadeira para eu sentar. Detalhe, era a única cadeira que ele tinha na casa dele. Ele não me conhecia, tinha me visto pela primeira vez, mas ele viu, é um visitante, ele está no nosso vilarejo, na nossa vila. Eu quero que ele saia daqui sabendo que ele é muito bem recebido nesse lugar. Lembro-me de um outro lugar em que eu estive, e uma mulher, ela pegou, fez um sinal, precisei de intérprete ali para entender o que ela queria fazer. Ela entrou dentro da sua casa e pegou o único mamão que ela tinha, que era o alimento dela daquele dia, e me ofereceu. Porque ela queria que eu saísse de lá sabendo, ele foi muito bem recebido no nosso vilarejo. O povo do Oriente Médio todo é assim.
me refiro ao povo mais interiorano, não às grandes cidades, que já se ocidentalizaram bastante. Porque nós ocidentais nos comportamos como uma pessoa, por exemplo, me contou, que esteve, e eu vou citar pelo menos o lugar, ele esteve em Londres, e quando chegou em Londres, ele foi visitar um amigo que estava lá, e quando ele chegou de surpresa, porque ele tinha acabado de chegar na cidade, localizou o amigo, foi lá visitar, e o amigo simplesmente abriu aquela portinhola que existe, né, na casa, só aquela janelinha, abriu assim e falou: você não avisou que você viria. Ele não abriu a porta sequer para receber o outro. E falou: olha, marque um dia que nós então podemos recebê-lo. Gente, para nós brasileiros isso é um escândalo. São choques culturais. Por isso que Jesus está dizendo: você imagina um homem precisar de pão ali à noite e o outro dizer que não pode dar? Todo mundo ficou indignado. Por quê? Porque para eles a recepção era comunitária. Então, aquilo seria uma vergonha para aquele vilarejo. Lá no Oriente Médio, todos lidam com as questões em torno de honra e vergonha. Por exemplo, nós julgamos as situações como é certo ou é errado. Eles julgam as situações assim: isto é honroso ou isto é vergonhoso. Então, para eles, não queriam que o vilarejo passasse vergonha. Muito bem, vamos à história. Um homem chega à meia-noite no vilarejo. O motivo são vários possíveis. Normalmente aquele povo, principalmente quando passava pelas regiões mais desérticas, com o sol escaldante que tinha, viajavam à noite, porque era mais fácil para caminhar. Sem os meios de comunicação que temos hoje, era imprevisível, não dá, você não tem um GPS para saber que horas que vai chegar em tal lugar, não dá para se planejar. Chegou à meia-noite. O homem queria hospedá-lo, foi pego de surpresa. E ele não tinha em casa pão fresco. Possivelmente ele tinha pão, porque lá se faz pão para a semana inteira. Mas, mais uma vez, cultural. Seria desonroso dar para um visitante um pedaço de pão que já foi cortado. É uma questão da cultura local. Para o visitante se dá um pão inteiro, mais do que ele pode comer. Porque essa abundância é a maneira de dizer que ele é muito bem-vindo naquele lugar. Mas, lá no vilarejo, todo mundo sabia quem tinha pão fresco. Porque as casas são pequenas, normalmente de um cômodo só comprido, que nós vamos ver isso melhor domingo que vem, um cômodo apenas comprido. Você nota que Jesus, uma vez, explicando num exemplo que ele deu, ele falou assim: ninguém pega uma candeia, ou seja, um lampião, né, e coloca debaixo de uma mesa. Ele coloca no velador e assim ilumina toda a casa. Nota então que a casa não tinha quartos, né, ele não tinha separações, porque iluminava a casa inteira. Então, naquelas casas, para nós, a casa é o lugar onde você fica. Na sua casa, você tem cozinha, você tem tudo isso. Não é assim naquele lugar. As casas eram apenas para você dormir e recolher os animais à noite. Você passava a maior parte do dia fora da casa. Então, quando iria se cozinhar, lá tem um forno que era coletivo. Então, todos os dias, amassava-se ali as massas, juntavam as mulheres ali do vilarejo e faziam o pão. Ali é o momento delas de conversa, de comunhão. Todo mundo sabia qual casa tinha o pãozinho quente do dia. Queria durar ali uma semana para aquela família, talvez. Esse homem recebe o visitante e falou: eu vou ter que ir pedir pão na casa dos outros. O pão era importante porque cada pessoa começou a contribuir com alguma coisa. Já que era o vilarejo, se escutou uma conversa, todo mundo acorda. E então cada um começa a oferecer o que tem. Normalmente naquele lugar se tinha muitas azeitonas, por exemplo. Então alguém tem ali: olha, eu tenho um pouco de azeitonas aqui. O outro fala: olha, eu tenho estas pastas, esses cremes. Porque lá o jantar é mais ou menos assim: uma mesa baixa, você senta no chão, ao redor daquela mesa.
é dado um pão inteiro ali para a pessoa. Essa pessoa tira um bocado de pão suficiente que caiba dentro de sua boca, tem que ser assim, porque o pão é o talher que eles vão usar para comer. Então ele pega aquele pedaço de pão, passa naquela pasta, naquele creme, naquelas caldos ou até no azeite que ali tem, e coloca ele inteiro na sua boca, de modo a não voltar ali para o prato um pão já cortado, né, na sua boca. É essa a higiene do local, a ética do local é assim. Então, o que adiantava todos terem servido ali? Um falou, olha, eu tenho a minha melhor taça para você colocar um vinho para ele. O outro fala, olha, eu tenho essas travessas. O outro fala, eu tenho isto aqui, eu tenho essa toalha de mesa. Vamos servir bem. Mas o que adiantaria tudo isso se não tivesse o pão? Então, ele vai na casa do que tem pão. Ele não bateu na casa. Às vezes a gente lê um texto, acha que foi assim, né? Que ele chegou lá, ficou batendo na porta. Não. Quem bate na porta é o estranho. O amigo chama apenas, você ouve a voz, você não bate na porta. Então ele chamou ali o amigo identificou quem ele era, mas aí Jesus fala, você imagina agora esse homem dizer, não vou atender porque meus filhos já estão dormindo e eu não vou me levantar. Todo mundo ficaria indignado com uma coisa dessa. O texto nos fala algo, dá uma olhadinha comigo, no capítulo 11 que nós lemos, no versículo 8, o texto diz assim, embora ele, deixa-me chegar aqui ao texto. Embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Sempre que eu lia esse texto, esse era o meu entendimento, talvez seja o seu também. Por causa da importunação, eu achava assim, primeiro eu achava que o amigo ficava ali batendo na porta o tempo todo. Oh, vai me ajudar, por favor. Que era essa a importunação. Não é. A gente precisa fazer uma pequena análise aqui do texto. O texto originalmente escrito em grego, e na língua grega, essa mesma palavra, na verdade o sufixo dela, anaideia, né? Então essa parte final dela, ela se encontra em diversos outros momentos das Escrituras, como traduzido como vergonha. A palavra é o seguinte, se a perturbação vem de fora para dentro, então é uma perturbação, é alguém que está me enchendo, né? Me enchendo minhas paciências. Mas quando a perturbação é de dentro para fora, se refere a uma vergonha que eu mesmo estou sentindo sobre a minha atitude. É essa a sensação aqui. Há um texto na Bíblia Sagrada em que Jesus conta acerca de um juiz, que é chamada a parábola de um juiz iníquo. E nessa parábola diz que ele não tinha vergonha dos subornos que ele recebia e das coisas que ele fazia. Não tinha vergonha. Ou seja, isto causa indignação naquele povo. Este homem, se ele não se levantasse para ajudar, seria uma vergonha tão grande, que ao se levantar no outro dia, certamente o povo do vilarejo ia falar, vergonha, você envergonhou o nosso vilarejo, o visitante vai sair daqui falando mal da gente por tua culpa, por tua causa, seria uma vergonha para ele. Então, eu resolvi assim, ampliar esse texto, só para a gente compreender melhor. Vamos reler esse texto agora numa versão um pouco mais ampliada. Diz assim, eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, por causa da vergonha que ele irá sentir diante de toda a aldeia, por não ter ajudado, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Qualquer homem ali nessa época se levantaria por causa de sua honra. Ele precisaria defender ali a sua honra. E é aqui que começa a lição da parábola. Você recebeu ali um visitante, assim está na parábola.
É de noite, o vizinho está deitado, tem crianças, estão dormindo, a porta está fechada, você sabe que vai incomodar. No entanto, o seu vizinho tem honra, ele vai atender o seu pedido, e você irá receber mais do que você pediu, que é o que diz lá no texto. Você pediu humildemente somente o pão, mas ele lhe dará, como diz o texto, tudo o que você precisar. Para eles, negar o pão era perder a honra. Para Deus, negar o cuidado seria negar a si mesmo. O nosso Pai, a quem nós oramos, tem a sua honra. Se até um homem que titubeou talvez ali, ou incomodado no meio de uma noite, ainda assim por causa da sua honra, ele atenderia, é isso que Jesus fala, quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele vai atender, até porque não tem a ver só com a honra, ali nós estamos falando de um Deus amoroso. Sabe o que a Bíblia diz acerca desse nosso Pai? No livro de Salmos fala, não dormita, ou seja, não cochila, não dormita e nem dorme o Deus de Israel. É o Deus que nos atende. Você pode chegar diante do Pai, mesmo numa hora que para você talvez seja uma hora inoportuna, como se fosse uma hora inoportuna para um vizinho, e o vizinho atende, quanto mais o nosso Pai Celestial. É por isso que no versículo 9, capítulo 11, versículo 9, diz assim, por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Peçam e lhes será dado. Jesus, ele continua ele falando, peçam e lhes será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta vai se abrir. Aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta vai se abrir. Qual dentre vocês, que se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra? Por que essa comparação? Ali se refere à cobra marinha. Então, no lugar do peixe, vai pegar ali uma cobra e dar para o filho? De maneira alguma, você como pai não faria isso. Se o filho pedir um ovo, você vai dar um escorpião. Por que essa expressão? Porque o escorpião, ali estou me referindo especificamente ao escorpião dali daquela região, ele se encolhe na areia para se proteger, ou ficar a risco para dar algum bote, alguma coisa, ele parece um ovo enterrado ali. Então ele falou, no lugar de um ovo você vai dar um escorpião para o seu filho? Não, aí ele vem com a máxima, se vocês, que apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. É essa comparação. Você é humano. Muitas vezes, vamos trabalhar pai e filho aqui, ou mãe e filho, vamos trabalhar essa questão. Muitas vezes você fica com bronca do seu filho ou das crianças, vamos ser sinceros, principalmente pela desobediência. Vamos imaginar uma cena. Você mora num apartamento, seu filho é bem pequeno, você vai passear e vai para um sítio ou algo parecido. A criança fica doida lá, tanto espaço para correr, árvore, já começa a subir numa árvore e você fala assim, filho, desce daí, não sobe aí não, é perigoso, não vai subir. Tá bom, pai. Não sobe. Tá bom, pai, não vou subir. Daqui a pouco você distrai, a criança sobe. Está lá em cima, pai, lá em cima de tudo, e aí escorrega. E se agarra, vai cair lá de cima. Como dizia minha avó, vai estribuchar no chão. Você como pai, naquele momento, o que você faria? Seu filho desobedeceu, o que você faria com ele? Desobedeceu, que caia. Faz por merecer. É isso que você faria? Claro que não. O que você faria? Você checaria com seu filho antes algumas coisas? Vamos ver se você merece. Fez a lição de casa? Não. Arrumou a cama? Não. Então não vou te pegar. É isso? Não. Se você que é humano e falho, sabe o que fazer de bom para o seu filho, naquele momento deixaria tudo isso de lado e iria socorrer o seu filho? Jesus está dizendo, quanto mais o nosso Pai Celestial. E eu estou falando isso para você, que cometeu pecados, que se sente longe de Deus, que se sente
acanhado nesse momento. A gente aqui falando de oração, pede e você fala, eu não mereço. É verdade, não merece mesmo. Mas Deus nunca dá pelo nosso mérito. Ele dá por causa do amor dele. No livro de Isaías fala, os vossos pecados fazem separação entre vós e mim, diz o Senhor. O texto não diz entre mim e vós. Isso é importante. Qual a diferença? A diferença é que você que está se sentindo mal pelas coisas que você fez, e você percebe que você perdeu essa conexão com Deus, mas Deus, da parte dele, ele continua sendo teu Deus, o teu Pai, não mudou em nada no amor dele, porque o amor de Deus não é um amor de altos e baixos, o amor de Deus não é aquela coisa que depende do seu mérito, do que você fez, de maneira alguma. Deus nos olha através dos óculos da cruz do Calvário, ele sabe que ali foram levados todos os nossos pecados, ele nos ama incondicionalmente. Eu não estou dizendo que é uma carta branca para você fazer o que quiser, pecar de qualquer maneira, não é isso que eu estou dizendo, só estou dizendo que se você nesse momento se sente indigno, eu quero te dizer, pode comparecer diante do teu Pai Celestial dessa maneira mesmo, peça para Ele o perdão, reconcilie-se com teu Deus, fale com teu Deus, abra teu coração para Ele, faça seus pedidos ao teu Pai, porque o teu Pai que está nos céus ouve você. Você pode dizer com clareza isso, eu tenho um Pai que me ouve. É isso, esse é o nosso Pai Celestial, esse é o nosso Pai Celestial. No livro de Salmos, número 34, diz assim no versículo 8, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Essa expressão provem não é colocar Deus à prova, como muita gente entende errado aquele texto lá de Malaquias, quando fala, levem todos os seus dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa, e façam prova de mim, se eu não vou abrir as janelas do céu, e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. E alguém fala, tem que pôr Deus à prova. Não, você entendeu errado. Substitua essa palavra prova, pela palavra experimente. Aí você entendeu agora o texto. O que está dizendo é o seguinte, faz isso e experimenta. É como alguém que te oferece uma fruta e fala, experimenta, gostosa, é muito boa, experimenta. Aqui o texto de Salmo está dizendo, experimente. Experimente a bondade de Deus, experimente e veja quão bom é o nosso Deus. A bondade dele é imensa, é mais do que a gente possa sequer pensar ou imaginar. Assim é a bondade do nosso Pai. Ele vai nos abençoar porque é a natureza dele ser abençoador. Ele é bom, ele é assim. O nosso Deus é um Deus amoroso. O nosso Deus é um Deus que abençoa. O nosso Deus é um Deus que dá. O nosso Deus é um Deus que nos sustenta, que nos anima, que nos capacita, que nos fortalece, e também um Deus que nos ampara e nos conforta no meio das nossas aflições. Este é o Pai Celestial, que Jesus estava orando ali para ele, falando com ele, os discípulos pedem para ele ensiná-lo a orar, e ele fala, pede o seu pão para ele, pede isso para o teu Pai Celestial. Último texto que eu quero ler com você, eu vou pedir para você acompanhar em pé comigo, por gentileza. Lucas 11, versículo 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. A melhor coisa que Deus pode nos dar é Ele mesmo. Ele fala, eu vou me doar para você. No livro de Isaías, quando fala do Espírito Santo, ali fala do Espírito de Deus, esses 7 aspectos do Espírito de Deus. Fala ali o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conhecimento e de fortaleza, o Espírito de discernimento
e de prudência. O que Deus está nos mostrando é que quando nós temos essa comunhão com o Espírito Santo, temos discernimento, prudência, sabedoria, conhecimento, paz. Temos tudo isso na pessoa do Senhor. Mais uma vez remetendo aqui, principalmente aos papais e mamães aqui com seus bebês. Vamos imaginar aquela cena, a criança cresce, está lá, é pequena ainda, 1 aninho de idade, ou 2 aninhos, 3 aninhos de idade, está dormindo lá no bercinho, tem um pesadelo à noite. Você, papai ou mamãe, acorda, vai lá até ele, põe a mão nele, segura na mãozinha e vai falar: a mamãe está aqui, ou o papai está aqui. Aquilo vai confortar e vai fazer aquela criança se sentir segura. O nosso Pai Celestial faz isso com a gente. Se a gente falha como é, a gente tem esse amor pelos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Quando você recebe aquela notícia, às vezes, de um médico, e aquilo te abalou. Quando passou por uma situação e você olhou e falou: eu estou falido. Quando você foi abandonado por amigos, ou colocado, ou até mesmo mentiras foram ditas a teu respeito. Vem o teu Pai Celestial, te abraça e fala: papai está aqui. Você vai ter sabedoria, entendimento, discernimento. Você vai saber o que fazer. Pede ao teu Pai, Ele vai dar o Espírito Santo. Ele vai dar a presença dEle para você. Irmão querido, vamos pôr em prática a mensagem de hoje. Eu quero dizer algo aqui para você. Pede o que te falta. E aqui não tem valor. Porque o que te falta nesse momento pode ser o pãozinho. Como eu disse, o pão era a coisa mais barata que tinha, o mais simples, que qualquer outra pessoa lhe daria. Mas era o que estava faltando, era o que o homem precisava naquele momento. Qual é o pão que você vai pedir? Pede o pão que te falta agora para o teu Pai Celestial. O que está no teu coração agora, você vai falar com o teu Pai Celestial. Então, eu queria propor algo aqui para você. Faça se você assim o quiser, por favor. Ninguém aqui é obrigado a fazer. Faça se você o quiser. Mas eu recomendo nesse momento, feche os teus olhos. E essa pergunta é muito individual. Qual é o pão que te falta? Qual é o pão que te falta? Pede ao teu Pai Celestial. Pode ser em palavras, em pensamento, ou talvez até na sua imaginação. O Pai entende, Ele te compreende, Ele te ouve, Ele vai te responder. Nós temos um Pai que nos ouve. Fala com teu Pai nesse momento. Querido Pai Celestial, levanta-te pelo teu povo, ó Pai. Abra portas. Atenda as orações que estão sendo feitas, é o meu pedido. Querido Pai Celestial, abençoa, supre, ajude, levante o que se sente caído, dê sabedoria àquele que não sabe o que fazer e o próximo passo a tomar, dê visão para aquele que não está enxergando um passo à sua frente, supra necessidades financeiras, traga cura, milagre, saúde àquele que nesse momento teme as notícias médicas. Realiza, Deus, sonhos e desejos dos nossos corações que estão de acordo com a Tua vontade. Nós te pedimos, ó Pai Celestial, que o Senhor use esse tempo para nos levar para mais perto de Ti, para sabermos que nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que é cheio de graça, de misericórdia, um Deus que tem os seus olhos cheios de compaixão, que entende nossas falhas, que compreende nossa natureza humana,
que nos perdoa, nos abraça, nos alcança. Obrigado, Senhor. O Senhor nunca falha. O Senhor não dorme, não cochila. O Senhor é fiel em todo o tempo. Nos abraça. Tua misericórdia e bondade nos acompanham todos os dias, está na Tua palavra. E elas se renovam todas as manhãs. Que meus irmãos e irmãs aqui possam experimentar dessa Tua graça hoje aqui. Em nome de Jesus. Por isso, Senhor, certos de que o Senhor nos atende, como Jesus mesmo disse, eu sei que o Senhor sempre me ouve, nós também dizemos, nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Por isso, Senhor, nós já te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Ao nosso Deus, a Ele nosso louvor, a Ele nossa gratidão, a Ele que nos ouve. Deus bom, maravilhoso, misericordioso é o Senhor. Aleluia. Se você sabe de cor o último versículo do Salmo de número 23, fala comigo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Certamente a sua bondade, certamente a sua misericórdia vão me seguir. Aleluia. Uma vez meditando nesse texto, eu vi algo no texto que eu não tinha reparado. Certamente que a sua bondade e misericórdia me seguirão. Assim, eu estou andando, ela está vindo atrás. A bondade e a misericórdia de Deus com a gente, assim, ela nos alcança. Ele é bom. Eu sei que não existe mais bom, né? Mas Ele é mais bom do que você pensa, não é? Mais do que a gente pode imaginar. Esse é o nosso Deus. Amém. Me permita abençoá-los. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, de agora e para sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Boa semana para você. Boa semana para você. Deus te abençoe. E eu gostaria que você desejasse também aos irmãos que estão próximos de você. Dá um abraço ao teu irmão, deseja uma boa semana para ele, para ela. Abençoe a vida dos seus irmãos. E a você que nos acompanhou pela internet todo esse tempo, Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, a tua história. Boa semana para você também. Até domingo que vem. Deus abençoe.